A gestão prova que o que a gente faz com o tempo importa mais do que o tempo em si. Muitas empresas estão no mesmo lugar que estavam há 10 anos atrás. A 45 literalmente começou do nada e hoje tem capacidade para se tornar muito mais. Educar em gestão é preparar a gente para tomar melhores decisões todos os dias. Com isso, a gente torna a sociedade um melhor lugar e mais competitiva. O que define sucesso para algumas empresas pode até ser o faturamento, conquistar X números de clientes, número de pessoas, dinheiro em caixa. E tudo isso para a gente é muito importante, né? A gente sempre foi muito pragmáticas, aliás, nas nossas metas de curto e de longo prazo. Mas pra gente, o que define o sucesso é seguir com um brilho no olho nesse negócio, seguir apaixonada, né, por fazer a 45 crescer, ter uma equipe que inclusive comprou cotas do nosso negócio, né, isso valida a nossa ideia, e seguir tendo coragem, seguir sendo muito destemida, seguir tendo cada vez mais garra, se é que isso é possível. Pra gente, sucesso é vir na 45 todos os dias e viver com muita intenção todos esses desafios e gostar de resolver o problema. É bom. Quando foi, se é que teve um momento específico, mas que vocês realmente se viram criando alguma coisa juntos? Qual que é a palavra que resume? Eu acho que são duas, assim. A primeira, acho que é ingenuidade, no bom sentido. Eu acho que a gente realmente colocou um sonho, né, na cabeça e foi capaz de baixar a cabeça e trabalhar, assim, acho que sem nem olhar pro lado, a gente nunca se questionou e nunca nem imaginou tudo que, né, tinha que acontecer. Os primeiros anos, sem dúvida, foram os mais difíceis, assim, né, de concepção da ideia. E o segundo foi a coragem, assim, acho que a gente, na medida em que essa ingenuidade, ela foi deixando de acontecer, porque naturalmente a gente vai sabendo de mais coisas na medida em que o tempo ele vai acontecendo. Eu acho que o que nos manteve foi a coragem, né? Acho que a lealdade, acho que tem várias palavras, na verdade, que resumem a coragem de tomar as decisões, né? De ter que tomar decisões, de assumir responsabilidade e gostar de assumir responsabilidade, acho que também tem um ponto. Então acho que o início foi a ingenuidade e depois acho que foi a coragem. A gente se conheceu na empresa júnior da SPM. A Jéssica é 1 ano e meio mais nova do que eu, quase 1 ano e 3 meses. E eu tinha recém entrado na empresa júnior e eu acho que lá foi talvez aonde mais eu interagi com a Luciane. E ela já tinha a pastinha, o terninho, que eu não era assim, eu fui me tornando depois. A pastinha, o terninho e queria ser diretora da empresa júnior. Salto alto. Salto alto e queria ser diretora da empresa júnior. E a história da 45, ela tem muito de garra, né? Ela é uma história improvável. Quando a gente vê o início, né, fundada por 2 mulheres super jovens, né? Porque não é que a gente era jovem, a gente era muito jovem. Uma consultoria, né, no seu negócio principal, atendendo empresas no mercado gaúcho, que tem, né, o seu conservadorismo, algumas dificuldades, majoritariamente liderado por homens. Então, sem dúvida, garra é a palavra que me vem à cabeça. Eu acho que da primeira reunião, aquela no Zé Café, a gente já saiu com as reuniões com as empresas Eu não lembro de disso. design. Pode ser. Então, Pode ser era que sim. assim, tá, se a gente vai abrir uma empresa, a gente precisa de uma marca. E isso é um ponto, assim, né? A gente sempre deu importância pra marca. Foi um café. Ou uma janta, um almoço, não lembro. Foi uma jantar, refeição. Foi um jantar no Zé Café.
Mas eu lembro que eu estava numa outra ocasião tocando um outro negócio em que não tinha receita recorrente. Eu falei para Luciane, eu não gosto desse negócio de quando dia 1 a receita é 0. E no dia 30 tá tudo bem, no dia 1 a receita é 0. As primeiras conversas foram em março e a gente fechou então com o Estúdio Bah, que foi quem fez a nossa marca. E em troca dessa construção da marca, a gente pilotou o método dentro do negócio deles. Foi em abril, né? Então, a gente teve um mês, assim, dessa primeira conversa, de tirar algumas ideias do papel, até a gente já tá prestando o serviço de alguma forma pro Estúdio Bah. Tem uma conversa com o Rael, que é um amigo nosso também da época da empresa Júnior. Eu lembro que a gente falou o almoço inteiro defendendo, né, a proposta de valor. Falou, tipo, convencendo ele, né, de que fazia sentido. E no final do almoço, ele nos olhou e falou assim, tá, deixa eu ver se eu entendi. Vocês querem fazer o empresário ganhar mais dinheiro e trabalhar menos. É isso? Aí a gente se olhou assim, é isso. E aí a gente foi, de fato, construindo essa maturidade de gestão em uma empresa que ainda não existia direito, mas já tinha muita ambição, que foi esse alinhamento de futuro, que foi a nossa construção dos valores, que foi o entendimento dos nossos pontos vitais. Sempre registramos tudo, né? Acho que até um sopro no financeiro era registrado, então a gente sempre cumpriu muito bem a temática do financeiro. E dentro de estratégia, eu acho que o Canvas da 45 existiu talvez na nossa segunda reunião. A primeira foi um jantar que a gente não sabia direito o que ia ser, mas certamente na segunda já tinha um PPT com um Canvas trazendo o que a gente imaginava de proposta de valor, assim. Como que vocês se dividiam? Como era essa organização ao longo desse primeiro ano de verdade, entre aspas, com já faturamento? 2016 foi bastante trabalho duro, assim, né? Foi o ano da nossa primeira sede e a gente muito esperou por isso em 2015, porque a gente estava acostumadas a trabalhar no presencial, então 2015 a gente teve que se adaptar, né, nesse formato. E aí a gente foi para o nosso escritório, então, em 2016 e literalmente baixou a cabeça e foi trabalhar, assim. E eu acho que quando a gente foi para esse primeiro escritório, a gente também fez com que as coisas andassem mais rápido, né? A gente até falou que 2015 foi um ano que as coisas aconteceram de forma até ágil, mas eu acho que quando a gente entrou no escritório, a gente passou a ter conversas com mais qualidade, a gente passou a enxergar outros planos para a 45, né? Parte do que a gente tinha imaginado tinha se materializado, porque acho que o escritório representa também isso. E uma curiosidade boa dessa época é que quem fazia as notas fiscais da 45 era minha mãe. Nossa, nem lembrava. E ela fez as notas fiscais da 45, olha, Não acho lembrava. que até uns 2018, assim. Em 2016, a gente teve um evento muito marcante também desse ano, que foi o Além da Grande Ideia, que inclusive foi um nome que a gente se utilizou em outros eventos para falar sobre gestão. Que o grande apelo, né, além da grande ideia, é que não basta ter uma grande ideia, a gestão precisa vir junto para o negócio fazer sentido, para o negócio crescer, para ele ser sustentável. Tinha mais de 100 pessoas, não tinha lugar para todo mundo sentar. E foi um evento que foi além também das nossas relações, então acho que isso por si só fala muito da nossa intencionalidade em tudo, assim. Então acho que o evento da Grande Ideia também foi um marco, seja também da marca da 45, né, de trazer cada vez mais reputação para o negócio, e ao mesmo tempo foi um marco importante para o segmento de educação, que foi a 45 começar a falar de gestão, começar a falar como a gente faz gestão, o que a gente acredita, né, para essa temática que ela é tão ampla. Então acho que o evento da Grande Ideia também é um fato bastante relevante de 2016. Bom, a decisão de sair da Félix, na verdade, ela foi tomada quando a gente entrou na Félix. Então, foi o único escritório que ele tinha esse caráter desde o início de ser temporário, né? Então, a gente foi para ele porque a opção da Lajado não estava pronta. E, sem dúvida, esse foi um marco importante, porque foi o primeiro escritório que a gente fez, então, com a nossa arquiteta, que, aliás, é a arquiteta que projetou os demais escritórios na sequência também. E ele tinha a identidade visual, a marca, ele tinha uma mesa de trabalho para 6 pessoas, que foi a equipe máxima que trabalhou ali até o final de 2016.
2017. E ele tinha uma sala de reuniões que fechava por uma porta de madeira, assim. Então ele era uma estrutura simples, 40 metros quadrados. A gente lavava as louças da reunião no banheiro, então ele não tinha copa, ele tinha muitas limitações assim de estrutura. Ele tinha, aliás, o 4.5 de madeira que a gente tem aqui no nosso escritório. Ele foi construído lá para essa primeira sede e perpassou também os 3 escritórios. Então, alguns pequenos móveis icônicos com a nossa identidade, eles vieram desse primeiro projeto. Que, aliás, a primeira colaboradora que a gente contratou em 2017, ela veio de um processo seletivo estruturado, onde a gente entendeu o perfil e o formato de contratação que a gente precisava, mas a gente já contratou pensando em receber a Luísa, que foi a Luísa Andreoli, que foi a nossa primeira colaboradora, que foi já na então Lajeado. Então é um escritório que a gente tem essa lembrança de time. Então a Luísa, ela representou tanto a maturidade de método, porque a gente já tinha um volume de clientes e uma experiência suficiente para dividir, né, as tarefas e a execução com outras pessoas, né, a partir dela. Representou o início dessa estrutura de pessoas, da formação de time, da formação de cultura, que é tão importante para o nosso negócio. E de um outro lado também representou a hora certa, a contratação do jeito certo. Então isso é uma coisa que a gente fala muito para os nossos clientes, porque às vezes existe uma ansiedade do empreendedor de contratar logo, né? Assim, porque a gente escuta muito isso, né? porque eu tô muito no operacional. E a gente sempre fala assim, a gente tá na operação do negócio até hoje e espera estar por muito tempo. Na verdade, dentro de uma empresa de serviço, a gente espera estar sempre na operação, porque isso nos mantém atualizadas para conseguir tomar as decisões para o negócio enquanto executivas, né? Eu acho que esse momento foi o momento em que a 45 estava indo para o segundo nível, que foi onde a gente começou a desenhar um planejamento estratégico mais claro, né? Foi onde a gente começou a controlar os nossos indicadores desde o primeiro dia, né? A gente tem uma ferramenta que a gente compartilha com o time todo, que é literalmente os indicadores da 45 desde essa época. Então a gente sempre teve muita disciplina em manter os nossos registros. Foi onde a gente começou a padronizar os nossos processos. Então isso, sem dúvida, nos possibilitou trazer mais pessoas de uma maneira organizada e até a gente conseguir alocar o nosso tempo aonde é fazer o negócio crescer, né? As funções de sócio também nesse momento foi super importante a gente conseguir esclarecer para, de novo, a gente conseguir colocar energia naquilo que importa. A gente sempre teve clareza do nosso planejamento financeiro, então essa estrutura financeira para receber essas 6 pessoas, ela tem o mesmo cuidado do que a estrutura que a gente tem hoje para receber 6, 7 vezes mais. Eu acho que a sensação de ver o escritório cheio hoje, alguns anos depois, é de muito orgulho. Assim, a gente se orgulha o tempo inteiro da 45. A gente comemora 1 ano de empresa ou até mesmo aniversários. Eu acho que a frase que é mais recorrente é obrigado por acreditar na 45 e seguir acreditando. Então, acho que essa é uma frase que representa muito, né, o que a gente genuinamente pensa dessas pessoas. E a gente construiu a 45 para ser o melhor lugar para a gente trabalhar, né? Até porque a gente gostava de trabalhar, então a gente queria trabalhar num lugar que a gente gostasse. Então, a gente também espera e acredita muito que é um lugar bom para se trabalhar para todas as pessoas que estão aqui hoje. Então, olhando de trás para frente, eu acho que é um marco muito relevante e representativo, assim, da nossa história. 2018 foi o ano do novo escritório, do terceiro escritório da 45. Como vocês lidam ou lidaram com esse crescimento tão rápido e um pouquinho dos bastidores dessas mudanças de escritórios para não dar mais conta do tamanho da equipe? A gente brinca que a gente tomava as decisões erradas do que diz respeito ao escritório, porque literalmente nessa fase foi 1 por ano. Mas, ao mesmo tempo, elas não nos parecem decisões erradas, porque eu acho que a segurança de dar o passo do tamanho da perna sempre foi importante, né? E a Carlos Traian, eu acho que foi quando deu esse sentimento de empresa, né? De termos uma empresa, desse negócio tem uma equipe. É uma sede que a gente muito se orgulha, a gente até foi para lá. É um prédio
que ele é moderno, que ele conversa com a nossa marca. Então a gente até foi pra lá pensando em ficar mais tempo. E a sensação de olhar ele vazio naquele momento foi, meu Deus, quando que ele vai encher? Porque a gente... E talvez as decisões erradas que a gente fala, talvez tenha sido não ter previsto o crescimento que a 45 pudesse ter, porque no nosso orçamento isso não estava, né? Isso não era isso que a gente imaginava para aqueles anos, assim, mas ver o escritório vazio e ter muito essa vontade de encher ele, aí quando enche, tu pensa, senhor, daí vai, né? Faz como depois? A gente foi para São Paulo, em alguma reunião com o cliente. E a gente foi na WeWork, a gente teve, né, sede na WeWork. E aí tinha um neon que a gente falou, nossa, que bonito, né? Traz uma sensação de ser um lugar acolhedor, de ser um lugar que as pessoas querem tirar foto. E a gente muito queria... Instagramável. A gente muito queria provocar isso também para a marca da 45. Voltamos. Aí orçamos o neon e o neon era caríssimo. E eu sempre sou muito racional do dinheiro. E acho que você falou assim, tá, mas... E eu sou sempre mais emocionada do dinheiro. Então, quando ela tá emocionada, eu não perco a oportunidade. O cliente estava com 2 propostas na mesa. A da 45 e de uma outra consultoria. E ele disse que o ponto de decisão foi que ele olhou pro neon e a palavra gestão deu a resposta pra ele. Eu falei, pronto, né? Inclusive, serviu como... conversão de cliente. Falei, tá pago o neon, né? Momentos e eventos de marcar a nossa trajetória, eles estão muito ancorados em reuniões de time que se transformaram em semestrais na medida em que a 45 também foi crescendo, né? E depois disso, com o time crescendo, isso foi se fazendo mais presente, assim, né? E claro, a gente passou a reforçar os resultados do semestre, comemorar os resultados do semestre, reforçar a nossa cultura, da gente trazer o que a gente acredita. Hoje a gente é muito feliz por onde a 45 tá, mas a gente imagina a 45 muito maior do que ela é hoje. Eu acho que a semestral sempre é um momento da gente parar, celebrar e viver de novo um pouco, né, representar através dos nossos valores e da nossa estratégia onde a gente quer que a 45 chegue. Eu acho que esse momento, né, tanto a competição do Beer Pong como outras competições falam muito sobre a maneira com que a gente se comporta. E eu acho que uma competitividade que está ligada à ambição, à expectativa de crescimento, de fazer mais, de ser obstinada. Mas a gente foi muito hábeis e sem dúvida, com a participação das pessoas que passaram por aqui, em tornar essa competição saudável. Ainda que seja uma empresa que tem um espírito de competitividade, não é uma empresa onde há competição interna. Uma empresa onde há muita competição, onde há muita ambição, mas onde há um espírito de time, de jogar junto, de colaboração muito incrível. A gente teve um marco relevante que foi a construção desse planejamento estratégico. Então a gente já tinha um pouco mais de maturidade de negócio para prever os próximos passos da A45. Nesse momento também foi importante entender a estratégia de contratação, até porque nesse momento a A45 estava crescendo numa velocidade para a gente importante. Então 2018 também foi o ano em que a gente construiu um planejamento financeiro mais robusto, que foi o que o momento nos exigia. E ao mesmo tempo foi onde a gente concebeu o acordo de sócio. Não que ele também não existia antes, a gente teve um e-mail em que formalizou as principais combinações que a gente precisava ter naquele momento e ter isso alinhado e formalizado até mesmo no e-mail, né, para a gente teve um valor muito importante. Isso, obviamente, com o tempo passou a se tornar o acordo de sócio da A45. E 2018, na mesma medida em que a gente estava revisitando essas combinações, olhando para esse acordo, a gente também construiu e atualizou ele já pensando na partnership. Então, o nosso acordo formal, né, em contrato, com o jurídico, ele já previa a partnership. E isso, de novo, mostra a nossa intenção em tudo o que a gente faz.
Realmente 2018 foi o ano da gente conseguir construir esse planejamento estratégico com esse orçamento, com essa construção de cultura, com esse desdobramento na nossa estratégia de contratação, com a nossa padronização de processos, com uma clareza de visão que a gente pudesse tangibilizar e desdobrar de uma maneira mais factível para a operação que a gente tinha naquele momento e que, sem dúvida, foi o terreno, né, para 2019 ter sido o ano que, de fato, ele foi, assim. Essa foto aqui, a gente precisava tangibilizar a comunicação da 45 e aí a gente fez um ensaio de fotos, eu e a Jéssica na SPM. Mas é um ensaio braguíssimo, né? E a gente com cara Cabelos ao vento. De babies, enfim, um fotógrafo, um querido, né? Não queria que a gente fizesse altas poses, que não é onde a gente estava mais confortável. E Freud explica, mas esse ensaio sumiu do nosso drive. Nada sumiu e esse ensaio sumiu. Então só restou essa foto. É ainda meio brega, mas tinham piores. Então esse ensaio foi super marcante. 5 perguntas para Jéssica Ungaretti. Eu nem sei o que eu respondi. Tu tá rindo porque tu leu minhas respostas. E tu achou elas engraçadas? Bem concisas. E aqui só tem o quem é, de onde vem e o que você faz. E aqui, pelo menos, eu acho que eu respondi algo coerente. Essa foi a palestra, então, que a gente deu no Movimento Empresa Júnior. Eu gosto da firmeza e da seriedade, falando nossas unidades de negócio. Tinha 2 pessoas da empresa, eu e a Jéssica. Mas confiança nunca faltou, realmente. Então, check aqui na confiança dessa foto. Tá muito boa a reação com a gente bêbada, né? Essa foto é visionárias. Tem que deixar todas pro final, todas as reações pro final. Gente, a minha língua já tá bem enrolada. Tô fazendo uma força pra falar sem enrolar a língua. Essa aqui é uma notícia do Correio do Povo, falando curso Destaca a Gestão. Então, a 45 Escola, também tinha 2 pessoas, realiza nos dias Tararã a edição do curso destinado aos gestores. Bom, a curiosidade maior aqui é que esse curso nunca existiu. A gente vendeu, acho que 1 ou 2 inscrições que a gente teve que devolver o dinheiro. A gente gostaria de agradecer essas 2 pessoas. As 2 pessoas que confiaram no curso, que nunca aconteceu. Aliás, eu acho que elas merecem um curso nosso de graça. Gratuito. Esse lugar aqui era as áreas comuns do prédio. Tu acha que a gente tinha esse móvel aqui? Não, esse móvel aqui é luxo. Esse móvel aqui é luxo. Tu não tem noção como é que era o móvel que tava a TV em cima. Esse vídeo aqui, ele é muito especial. Porque... Eu que filmei. A Jéssica tá rindo, porque essa sócia saiu dessa empresa. Mas eu acho que ele mostra bem o que era o nosso dia a dia. A gente se divertia muito e o bom humor sempre teve muito presente. Mas eu acho que ele passa essa energia que o nosso negócio sempre teve. Eu lembro de pensar que era ou a 45 ou nada, assim. Pra mim fica sempre muito nítido a quem eu tenho que recorrer quando eu tenho algum problema. As 2 são mulheres muito fortes, né? E muito inteligentes. E acho que isso também é o ponto principal no qual a 45 deu tão certo, porque elas são perfis bem complementares. E sobre essa escola, acho que vale comentar também tudo que deu errado, né? A gente até falou um pouco. A única coisa é que a multa não tem como a gente sair de lá. Você vai ter dinheiro pra entrar, Só não vai ter dinheiro pra né? sair. Eu queria entender um pouco melhor se essa cláusula podia ser flexibilizada. Caso aconteça uma pandemia.